Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família. Sim, eu oro para que o Senhor abençoe o seu lar, a obra das suas mãos. Eu declaro que, em nome de Jesus, tudo que você fizer prosperará. Eu declaro que você é altamente abençoado, altamente favorecido, que você tem todo o favor que precisa, que o favor do Senhor, que é o nosso escudo protetor, faz parte da sua vida e vai continuar fazendo. Vai guiar você. O favor do Senhor sempre chega na frente. Creia, declara, profetiza, dê passos de fé, começa de onde você está com o que você tem. Use o que você tem e simplesmente vá. Não tema, porque o favor do Senhor cobre tudo. A unção compensa. O que eu não tenho, a unção compensa. Simples, a unção compensa. Eu costumo dizer que um dia do favor do Senhor pode mudar anos de espera. Um dia. Às vezes você esperou por algo assim, por anos, está à espera já por décadas. Mas aí, o favor do Senhor te alcança, exatamente naquela área. E aí as mudanças acontecem. É incrível. E é tão interessante que Deus, Ele é capaz de realizar o propósito dele, a vontade dele, realizando os nossos sonhos. Então, ele realiza os nossos sonhos e automaticamente também realiza algo que vai dentro do propósito dele, daquilo que ele determinou. Quando a Ana sonhava ter um filho. E olha que coisa linda. Deus queria um profeta, um novo sacerdote, um homem que ia trazer luz e afugentar aquelas trevas da nação, por conta de Eli e a família dele. E ele realizou o sonho da Ana e cumpriu com o propósito dele. Ele deu um filho para Ana e deu um profeta para a nação. Isso não é forte? A mesma coisa nós vemos nos dias dos juízes. Manoá e sua esposa, a esposa era estéril. E eles queriam muito um filho. Olha que coisa interessante. Deus vem e usa exatamente um útero estéril para levantar um dos maiores libertadores da nação. Aliás, Deus deu para Manoá e sua esposa algo ímpar, único. Porque Sansão foi, assim, um projeto surpreendente de Deus. Surpreendente. A força, a maneira como Deus usava Sansão, realmente era surpreendente, continua sendo, porque nós nos impactamos com a graça, a unção do Senhor, a forma como o Senhor se manifestava na vida dele. Então, Deus é um Deus bom.
E a Raquel? A Raquel, nossa, a Raquel foi a que disse, me dê filho, senão eu morro. E quando ela buscou o Senhor, Deus deu o quê para ela? José. Ah, José. Quem não ama José, né? José é o nosso queridinho, né, gente? Tem aqueles que, na palavra de Deus, que são nossos queridinhos. José, ele é um querido. Quem não ama José? Todo mundo ama José, todo mundo ama Davi. E Deus deu um José para ela. E a história de José impacta a nossa vida todos os dias. Ontem eu ainda li, né, sobre as palavras de destino de Jacó para seus filhos e para José, foi que José era uma árvore frutífera. E que promessa! Que promessa! E essas promessas, por que o que foi profetizado sobre a vida de José alcança todos nós? Porque José tipifica o Senhor Jesus. Quando a gente fala de José, nós vemos a história de Jesus. E se nós estamos em Cristo, nós herdamos essas promessas. Tudo que Jesus herdou, nós herdamos também, porque nós nos tornamos em Cristo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, tudo por causa de Jesus. Então, essas palavras liberadas sobre José também pertencem a nós, não parou lá em José, pertence a nós. E quando a Raquel buscou o Senhor, Deus deu a ela José. E José deixou um legado que nos impacta todos os dias, porque se você ler sobre José todos os dias, você vai descobrir coisas novas e vai ser impactado. E assim, nós vamos vendo nas Escrituras a ação de Deus em situações assim impossíveis. Mas quando aquela pessoa buscou, Deus se manifestou, realizou o sonho dela e cumpriu com um propósito maior. Não é forte isso? Se você ler e se aprofundar, você vai ver nas Escrituras, você vai ver que todos os úteros estéreis geraram campeões. Olha a Sara. Olha a Sara. Aos 90 anos, ela estava dando à luz a Isaque, o riso, e amamentando. Olha o campeão. Olha a Rebeca. Por 20 anos, Isaque orou. E quando Deus abriu a madre dela, deu gêmeos. Deu gêmeos. E olha o que Deus fez na vida do Jacó. Deu gêmeos. Ela ficou 20 anos. Tá vendo? Você que tá aí talvez sonhando ter um bebê, literalmente. E parece que não vai acontecer. Talvez você tá aí dizendo, já faz aí uns 5 anos, 10 anos, 15 anos. Bom, olha a Sara. A Sara sempre foi estéril. E depois que Deus falou com Abraão, eles esperaram ainda foi 25 anos depois que o menino nasceu. Mas ela sempre foi estéril. Sempre. Mas ainda depois da promessa, 25 anos depois. Então, talvez você está achando que passou de hora.
Depois, com a mulher deu à luz aos 90 anos, você vai duvidar de Deus? Nada é impossível para Deus. Para! Aí olha para Rebeca. 20 anos. 20 anos, porque quando o Isaac se casou com a Rebeca, ele tinha 40. Quando os gêmeos nasceram, ele tinha 60. Então foram 20 anos de casamento e ela não engravidava. Mas quando engravidou, engravidou de gêmeos. Deus não é surpreendente? Deus é surpreendente. E olha o que ele fez para Jacó. Jacó, o Senhor mudou o nome dele para Israel, que é o nome da nação, e ele se tornou o pai das 12 tribos. Então, você está temendo o quê? Está temendo o quê? Nós estamos no ano de Isaías 54. Cante, ó estéreo. Você que nunca teve um filho. Porque mais serão os filhos da que não tem marido. Estéreo e não tem marido. Deus é maravilhoso, né? Deus é engraçado. Deus é engraçado. Ele faz uns negócios assim que eu fico encantada. Eu sempre falo, Deus tem senso de humor. Deus é muito bem-humorado. Porque ele faz umas coisas, às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu estou rindo. Eu falo, gente, Senhor, o Senhor é incrível. Olha as coisas que o Senhor faz. Ele pega o improvável. Ele pega um casal com a mulher estéril e espera eles envelhecerem para dar um filho. E esse filho se torna, assim, o instrumento pelo qual Deus levanta uma nação. Ele não teve dois, quer dizer, ele teve mais na carne, mas o próprio Deus falou, o teu único filho, porque ele só considera aquilo que ele deu. Ele não considera aquilo que nós fizemos na carne. E ele deu exatamente um riso. Isaac, o riso. E aí você vê lá a Sara, né, falando, quem diria que na velhice Sara daria um filho a Abraão e amamentaria filhos? Pois é. Eu acredito que muita gente vai dizer, quem diria que eu ia viver um negócio desse? Quem diria? Mas Deus não mudou. E a fidelidade dele é eterna. Todos os úteros estéreis que nós encontramos na palavra de Deus geraram campeões. Campeões. Isaac, um campeão. Jacó, um campeão. José, um campeão. Campeões. Sansão teve uma fraqueza moral, mas ninguém pode dizer que o homem não foi um campeão. Enquanto ele estava cheio do Espírito Santo, o homem não perdia um embate, uma batalha. Olha o Samuel, um campeão. Olha, quando a gente fala de Samuel, todo mundo ama Samuel. Samuel é um exemplo. E a Ana, que não gerava, aí passa a gerar. E gera Samuel e gera muitos outros filhos. Então Deus é bom. E a bondade dele dura para sempre. Não passou de hora. Ó, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. E fidelidade, fé, confiança. Você sabia que confiança também provém da mesma raiz. Então, que o amor, e amor não é sentimento.
É você continuar dando os passos certos de fé, alinhados com Deus. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço como um colar. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus. Não é favor que você está esperando? Você sonha com favor, não é? Você quer que Deus favoreça você? Você está esperando por um grande favor? Você vai gerar um campeão. Talvez, literalmente. Mas talvez o campeão que você espera gerar, né? Projetos são também como filhos. São como filhos. Eu não sei qual filho que você deseja gerar. Talvez um negócio. Talvez uma ideia que você quer colocar em prática. Talvez um filho, literalmente. Eu creio que o Senhor vai favorecer você. E você vai gerar um campeão. Então você terá o favor de Deus. Se você não abandonar o amor e a fidelidade, ame a Deus. E se me amardes, guardareis meus mandamentos. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens. Deus vai favorecer você. E o favor do Senhor vai se estender de tal maneira na sua vida que você vai ter favor com os homens e boa reputação. Vai ser uma inspiração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O que o Senhor está dizendo? Confia no Senhor de todo o seu coração. E não vai aí pela sua cabeça, nem pela cabeça dos outros, não fica aí pensando, conjecturando. Não, não, não. Você vai confiar no Senhor. Confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Sabe o que eu vejo? O povo de Deus está muito natural. Você tem que caminhar pelo sobrenatural. Sabe? Eu vejo gente que racionaliza e quer explicar tudo. E eu penso, por que você não crê apenas? Apenas creia, por favor. Dá para crer? Por favor? E fica dizendo, porque o médico disse, porque o fulano disse, porque não sei quem disse, porque o meu problema, porque não sei o quê. E Deus lá precisa da nossa ajuda a não ser de fé. Porque se fosse assim, seria mais fácil. Deus lá precisa que alguma coisa seja fácil, já que tudo é fácil para Deus, nada é difícil para Deus, tudo é possível para Deus, nada é impossível para Deus, não há nada difícil demais para Deus. Por favor, para. Talvez você tenha até atrasado vitórias que você poderia estar vivendo por viver aí, justificando, argumentando de forma natural e às vezes até incrédula, ou como eu já vi gente, por causa da imagem, a pessoa ficava lá dando justificativas, sabe? Contando uma história para poder justificar o fato de não estar gerando. Eu me lembro de uma mulher que ela era tão dependente da imagem e ela travou a vida dela por 13 anos. E só depois que as fichas caíram, né, que ela teve revelação e foi liberta daquilo e dependeu da fé, Deus abriu a madre dela e ela gerou.
Mas ela era cristã, fazia algo lá, não lembro o que, na obra, e aí as pessoas cobravam o fato deles não terem filhos, e ela queria parecer muito espiritual, e não sei o quê, e ficava justificando, é que meu marido, ele teve um problema, aí quando ele era jovem, porque o marido teve uma fase lá que eu acho que ele chegou a até competir como fisiculturista, um negócio assim, eu não vou me lembrar todos os detalhes, mas ele era um atleta. E aí ela ficava, não, é porque meu marido naquela época, não, porque não sei o quê, e ficava ali justificando. E ela disse que um dia ela estava no programa e o senhor falou com ela, você está matando a possibilidade de você viver um milagre. E foi falando com ela, você é dependente da imagem, você é religiosa, você é natural, você está dando satisfações para os outros, porque, na verdade, você quer filho, mas você quer mostrar para os outros que Deus foi com você. E ela disse naquele dia que ela entendeu o que eu falei, ela entendeu o que eu não falei, e ela falou que Deus naquele dia mostrou coisas para ela que ela ficou envergonhada. E ela falou, é a verdade, bispa. Eu era emocional, eu era religiosa, eu era dependente da imagem, eu queria mostrar para os outros, eu descobri que eu queria sim um filho, muito, mas eu também queria dar uma satisfação para as pessoas. Eu queria mostrar que Deus estava sendo comigo, sim, que eu venci. Ela disse, motivos errados não faltavam ali. Mas olha que coisa, quando ela entendeu aquilo e foi liberta e se arrependeu, não sei se 3 ou 4 meses depois, ela descobriu que estava grávida. E depois dessa gravidez, ela ainda teve mais 2. Então, por favor, dependa do favor do Senhor, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Nas palavras da boca do sábio, a favor. Então, só libera para falar palavras poderosas, sobrenaturais. Mas os lábios do tolo, devoram. Então, não deixa palavras tolas devorarem seus sonhos e projetos. Em nome de Jesus. Sabe o que eu creio? Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril. Não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Eu creio que Deus está findando. Se você entender a palavra do Senhor, Deus está findando com essa esterilidade. Talvez literal. Eu não sei qual a área estéril da sua vida, mas eu sinto no meu espírito que tem alguém aí que tem sonhado gerar filhos, literalmente. Você está nessa condição de esterilidade, mas esse programa está aqui como esse anjo aqui, anunciando que você é estéril. Não tem filhos, então isso aqui é para alguém que está nessa condição de esterilidade, que não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Levanta. Levanta e se alinha com Deus. Em nome de Jesus, não seja como aquele quadro torto que você passa todo dia e nem percebe mais que ele está torto. Ajusta o que você tem que ajustar. Caminha pela fé. E pega essa palavra de tal maneira que a partir de agora só vai sair palavras de vitória da sua boca. Minha madre já foi aberta. A esterilidade não existe mais na minha vida. Eu estou cantando a minha vitória. E eu vou gerar os meus milagres. Você vai gerar.
Deus está falando com você. Deus está falando com você. Você vai gerar. Algo poderoso vai acontecer na sua vida. Então, fica com o que Deus está falando com você. Creia no sobrenatural. Creia e já começa a agradecer. Nós estamos nesta fé. Nós estamos projetando, nós estamos clamando, nós estamos jejuando. E Deus está respondendo. E é só o começo. Este é o ano da sua vida. Levante-se alinhado, alinhada com Deus. Dê a resposta de fé, porque Deus responde de fé. Se alinha com a palavra. Entenda o que o Espírito Santo está falando com você. E possua, mas possua a sua vitória. Porque eu sei que Deus está enxugando lágrimas aqui. Eu sei que Deus está encerrando com uma busca. Eu sei que Deus está curando dores aqui. Eu sei que Deus está colocando um ponto final numa espera de tempos. Eu sei que Deus está respondendo orações aqui hoje. Eu sei que eu vou receber, e não vai demorar, testemunhos de milagres surpreendentes. Então agradeça, creia, porque você vai viver o seu milagre. Chegou a hora. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que esta palavra tenha impactado, possuído, inundado os corações, que eu deixe pessoas cheias de fé, de coragem, de alegria, Senhor, renovadas. A esperança, Senhor, traz um renovo, que eu deixe prisioneiros da esperança, gente grata, louvando, adorando, cantando suas vitórias. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse dessas boas notícias que eu sei que chegarão para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu declaro abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que o teu favor já tenha vestido o teu povo como um manto e que milagres aconteçam, que ela viva o milagre que ela tanto tem esperado, que ela gere. Eu tomo posse do fim dessa espera, dessa esterilidade, e que ela gere os sonhos, os milagres, que ela toque na vitória dela, porque eu tenho certeza que é tempo dela gerar um campeão. É tempo dela dar ao Senhor, ao mesmo tempo que o Senhor vai realizar o sonho dela, também ela estará como Ana, dando para o teu reino um instrumento de bênção e de favor. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos, hoje Casa Firme. Esse trabalho que é estrondoso, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre. Domingo 5º, jejum dos meus projetos de conquistas para 2026. Teremos batismo e vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.